Fala, rapaziada do De Caldas Futebol Raiz. Estamos aqui para falar um pouquinho da Série D e da Série B do Brasileirão e dos clubes do Rio de Janeiro nesse desempenho. A Série D terminou a sua fase de grupo, né, com a 14ª rodada, é uma fase emocionante para os clubes do Rio de Janeiro. Por quê? Bom, sabemos já que o Boa Vista ele estava eliminado. Boa Vista, no grupo A6, acabou na última e 8ª colocação. E o Boa Vista jogou ontem no Canindé com a Portuguesa e perdeu de 3-0. Porém, 2 jogos estavam envolvidos na classificação do Maricá. Primeiro, o próprio jogo do Maricá, no Kleber Andrade, Rio Branco e Maricá. Segundo, no Laranjão, Nova Iguaçu e Porto Vitória. E, gente, o Rio Branco já estava classificado por antecipação. E lá no Kleber Andrade atropelou o Maricá. O Maricá perdeu por 3-0. E o Maricá lutava por essa vaga. Ele precisava de um empate ou de uma vitória para garantir a vaga. Porém, os gols do Porto do Rio Branco foram Marcos Júnior, que ele mesmo jogou no Vasco, Dudu e Romarinho. Porém, aconteceu um milagre no Laranjão. No Laranjão, onde a Nova Iguaçu enfrentava o Porto Vitória, o Porto Vitória estava ganhando, né? Quando Nova Iguaçu fez o gol de empate. E esse gol de empate, senhores, classificou o Maricá mesmo com a derrota, né? O Porto Vitória tinha chance. O Nova Iguaçu já estava eliminado, mas o Porto Vitória tinha chance. E ele abriu o placar logo no primeiro tempo com um gol do volante Araújo. Isso fez com que o Porto Vitória recuasse e aguardasse o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu criou 3 chances no primeiro tempo ainda, mas o Aidan, goleiro do Porto Vitória, segurou a bola. No segundo tempo, o treinador do Nova Iguaçu, que está se preparando para a Copa Rio, o Carlos Vitor, mexeu e no primeiro minuto o atacante Tomazel, que tinha acabado de entrar, empatou o jogo. O Porto Vitória, que precisava dessa vitória para continuar, sentiu o gol e quase viu o time da Baixada, quase viu o nosso querido Nova Iguaçu virar o jogo em 3 lances antes mesmo dos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Tomazel chegou até a balançar novamente a rede, mas teve gol anulado pelo árbitro. E no fim das contas, o goleiro Aidan operou mais um milagre, mas não evitou a eliminação do Porto Vitória, que empatou 1-1. E com isso tudo, mesmo com esse empate, mesmo com a derrota do Tsunami de Maricá, o Tsunami da região dos Lagos, o Maricá se confirmou como 4º colocado, conseguindo a vaga para a segunda fase da Série D, né? O jogo do Maricá foi muito ruim, né? O Maricá fez um jogo ruim. O Rio Branco criando as melhores oportunidades, controlando as ações do jogo. E no segundo tempo, mesmo com as mexidas do Reinaldo, que é técnico do Maricá, as trocas não surtiram efeito e o Maricá não chegava e ainda se dava mais espaços. E o Rio Branco cada vez mais avançando ali e controlando o jogo, teve gol anulado. Só que ainda diante desse quadro todo adverso, né, no grupo A6 ele se classificou em 4º colocado, Maricá, com 19 pontos e vai encarar, né, na Série D, ele vai encarar o Aparecidense de Goiás já no próximo final de semana, e a gente vai acompanhar também como vai acontecer esses jogos. Já pela Série B, que a rodada ainda não completou, nós temos ainda a rodada amanhã e terça, né? Principalmente lá para baixo, onde vai ter Paysandu e Atlético amanhã, às 21h30, lá no Curuzu, na segunda-feira.
Mas o Volta Redonda saiu da zona, conseguiu uma vitória maravilhosa hoje no Raulino de Oliveira de 2-1 no Vila Nova, chegando a 21 pontos e ficando em 15º. A né, o América Mineiro é o primeiro fora da zona e depois Ferroviária, Paysandu e Amazonas. Lembrando que Paysandu ainda joga essa rodada e aí o Paysandu pode sim ultrapassar, mas não coloca o Volta Redonda nessa rodada na zona de rebaixamento, porque ele está a 1 ponto do América, né? O América. Tá rolando ainda alguns jogos aqui, que não alteram ali a parte de baixo, mas a parte de cima tá lá Goiás, Curitiba, Novo Horizontino e Chapecoense se classificando lá para a Série A. Mas é interessante porque essa vitória foi muito legal, né? O Volta Redonda, ele jogou muito bem, né? O Volta Redonda jogou muito bem e no primeiro tempo as equipes lutaram, buscavam, mas o Volta Redonda sempre foi superior a partida inteira, né? O primeiro gol da partida saiu aos 28 minutos do camisa 9, Ítalo Carvalho. Ele protegeu com o corpo e finalizou entre as pernas do goleiro House, aquele mesmo, que já jogou também no Vasco. Na segunda etapa, o Vila Nova fez mudança, até buscou o ataque, mas, apesar da pressão inicial, quem marcou novamente foi o Volta Redonda com o gol do MV. Aos 10 minutos do segundo tempo, o Ítalo fez uma grande jogada e rolou para o MV bater com força, categoria no ângulo, sem chances para o goleiro. O Vila ainda partiu para cima e conseguiu diminuir com o Gabriel Poveda, né? Só que o Voltaço segurou o 2-1 e levou esse 2-1 e saiu com essa vitória. Essa vitória importantíssima porque garante uma semana de paz em Volta Redonda, sem o Volta Redonda na rabeira da tabela, lá na zona do rebaixamento, né, em 15º. O próximo confronto do Volta Redonda é na Arena Pantanal contra o Cuiabá, na segunda-feira, dia 4, às 9h30 da noite. Estaremos também conferindo e torcendo para essa recuperação do Volta Redonda, que está caminhando aí para se livrar, para se manter fora da zona do rebaixamento, né? Então foi muito bacana essa vitória e também é possível que já no dia 4 tenhamos a estreia do Lautaro Beladia, né? Reforço argentino que já está treinando com o elenco, né? Já está lá, possa vir até essa estreia aí do Beladia para poder reforçar o Volta Redonda nessa luta contra o rebaixamento. É isso aí, rapaziada. Um abraço, fiquem bem aí. Valeu!